Na primeira noite, eu só queria manter o controle, mas bastou ele tocar minha pele para meu corpo gritar o nome dele como se já fosse dele há anos. Antes mesmo de pisar no palácio, Laína Mari sentia que algo dentro dela havia mudado para sempre. O céu sobre Abu Dhabi tingia-se de um laranja incandescente, como se o próprio deserto a preparasse para o que estava por vir. Com uma mochila nas costas e um coração inquieto, ela desceu do jipe da Fundação Educacional com a mesma ansiedade que sentirá ao enviar sua redação meses antes, um texto escrito na calada da noite, em sua pequena casa no interior da Tunísia. Ela nunca imaginou que, entre milhares de candidatas do mundo todo, seria justamente o seu texto sobre dignidade e liberdade feminina que capturaria os olhos de um sheik. Muito menos que esse mesmo sheik faria questão de convidá-la a viver por 30 dias dentro de seu palácio particular. O lugar era surreal. As portas esculpidas em madeira de cedro se abriam para corredores revestidos de mármore branco e tapeçarias que contavam histórias milenares. Soldados com trajes tradicionais e olhares firmes ladeavam a entrada. Mas o que mais a impactou não foi o luxo. Foi o silêncio. Um silêncio carregado de algo que ela não soube nomear. Senhorita Laína Mari? Perguntou uma mulher de meia-idade com lenço dourado e postura impecável. Eu sou Yasra, chefe de protocolo. Seja bem-vinda ao Palácio Al-Faim. Laína assentiu, tentando esconder o tremor das mãos. O sheik gostaria de recebê-la pessoalmente ao entardecer. Até lá, ficará em sua ala privada. Qualquer coisa que deseje, apenas peça. Obrigada, murmurou, mas a voz quase não saiu. O quarto designado para ela parecia saído de um conto antigo. Cortinas de linho esvoaçavam suavemente com a brisa, e havia flores frescas dispostas em vasos de cristal. Sentou-se à beira da cama, o coração ainda correndo. Não sabia nada sobre o sheik. Apenas que seu nome, Zayn Al-Faim, era sussurrado com respeito por todos os lados. Herdeiro de um império, magnata das comunicações e patrono das artes. Nenhuma foto, nenhuma entrevista. Um homem envolto em mistério, e que agora, de alguma forma, queria vê-la. Por quê? Às 6 em ponto, Yasra voltou. O sheik a aguarda na sala de leitura. Laína vestiu um longo de tecido leve, presente da fundação. Tinha receio de parecer inadequada, mas não queria parecer uma boneca decorativa. Entrou na sala silenciosa com passos leves, e foi então que o viu. Zayn Al-Faim estava de pé junto à janela, de costas para ela. Usava trajes escuros, impecavelmente ajustados, e quando se virou, o impacto foi imediato. Tinha olhos âmbar como o próprio deserto, um rosto marcado por autoridade e silêncio, e uma presença que preenchia o ambiente inteiro. Laína Mari, ele disse, como se saboreasse cada sílaba. É uma honra finalmente conhecê-la. Ela se inclinou levemente, como aprenderá nos treinamentos da fundação. A honra é minha, Alteza. Zayn caminhou até uma pequena mesa onde repousava um exemplar impresso de sua redação. Suas palavras atravessaram oceanos, Laína. Mas foram seus silêncios que me prenderam. Você escreve como quem sangra sem fazer barulho. Ela engoliu seco. Nunca ouvirá ninguém descrever sua escrita daquela forma. Eu apenas escrevi o que sentia. E por isso, venceu. Ele sorriu, mas era um sorriso contido, observador. A fundação ofereceu viagens, cursos, bolsas, mas eu quis algo diferente. Quis ver com meus próprios olhos se sua alma era tão firme quanto sua voz. Laína arregalou os olhos. Me perdoe, não sabia que estava sendo avaliada. Zayn se aproximou lentamente, como se soubesse que cada passo causava nela uma reação. Parou a poucos metros. Não está sendo. Mas talvez esteja sendo convidada.
Para quê? Perguntou, confusa. Ele estendeu um pergaminho antigo, cuidadosamente caligrafado. Um contrato simbólico. Por 30 dias, você viverá aqui como convidada de honra. Mas se aceitar, também será observada como mulher que poderia, talvez, um dia, caminhar ao lado de alguém como eu. Laína quase riu de nervoso. Isso, é uma proposta? É uma possibilidade. Não estou pedindo sua mão, Laína. Estou pedindo sua coragem. Se aceitar, viverá aqui sem filtros, sem obrigações, mas sob meu olhar. Quero saber quem você é quando não está escrevendo. Quero saber quem você é, quando está sendo sentida. Ela não soube o que responder. Ninguém jamais falará com ela daquela forma. Não havia arrogância, mas também não havia humildade. Havia um convite. Um risco. Um abismo. E se eu não aceitar? Partirá amanhã, e sua vida seguirá. Com todas as bolsas, honras e méritos que conquistou. Mas sem ter descoberto o que havia atrás da sua própria porta trancada. Laína respirou fundo. Estava com medo. Mas também estava viva. Então eu aceito. O olhar de Zaya não vacilou. Apenas assentiu, como se já soubesse a resposta. Ele caminhou até ela e entregou o contrato assinado. Bem-vinda ao que começa hoje. Naquela noite, Laína não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores vazios, tentando entender por que aquele homem, tão frio e controlado, a fazia sentir como se cada palavra sua fosse uma fisgada direta no coração. Não havia beijos. Não havia toques. Mas havia uma presença. E era mais perturbadora que qualquer gesto físico. Ela se deitou com o pergaminho sobre o peito. E, pela primeira vez, não soube se queria fugir ou ficar para sempre. No andar de cima, Zaya a observava pela varanda escondida. Seus olhos não sorriam. Mas sua alma, já começava a chamá-la pelo nome. Nos dias que seguiram, o palácio se tornou um universo à parte. Laína caminhava por entre corredores imensos, salões de tetos altos e jardins que pareciam jamais terminar. Era como se vivesse em um quadro onde a beleza e o silêncio disputavam cada centímetro de espaço. Mas nada era mais inquietante do que a presença invisível de Zaya. Ele aparecia de forma inesperada. Às vezes, ao final do café da manhã, quando ela pensava estar sozinha. Outras, durante uma caminhada noturna entre as palmeiras, quando uma voz masculina rompia o silêncio dizendo: "Você pensa demais. Isso faz seus olhos pesarem." E sumia logo depois, como se fosse apenas parte do vento. Laína, que sempre se orgulhara do próprio autocontrole, passou a sentir o coração acelerar com absurdos detalhes, o som das botas dele tocando o chão, a forma como ele a observava de longe, sem sorrir, mas com um tipo de atenção que a deixava exposta. Havia algo nos olhos de Zayan que era difícil de nomear, não era luxúria, nem ternura. Era domínio. Mas um domínio que ele se esforçava em conter. Ela começou a se perguntar se ele a desejava. Ou se apenas a estudava. Certa tarde, encontrou uma sala onde instrumentos tradicionais estavam dispostos com esmero. Sentou-se diante de um ou antigo, correndo os dedos sobre as cordas sem realmente saber tocá-lo. Estava sozinha, ou achava que estava, quando a voz dele preencheu o ambiente. Mãos de quem sente o que não sabe dizer em palavras. Ela virou rapidamente. Zayn estava encostado no portal, braços cruzados, olhar fixo nela. "Eu gosto de música", disse, tentando parecer natural. "Mas não aprendi a tocar." Ele se aproximou devagar, como fazia sempre, como se quisesse que cada passo fosse sentido mais do que visto.
Sentou-se ao lado dela, os joelhos quase se tocando. Algumas coisas não se aprendem com dedos, murmurou. Mas com feridas. Zayan pegou o ou e tocou uma melodia lenta, quase melancólica. Não havia partitura. Apenas sentimento. Laína não conseguiu desviar os olhos. Ele tocava como se lembrasse de algo que ainda doía. E, de repente, ela se viu emocionada. Uma lágrima escapou sem permissão. Zayan a viu. Está chorando? Ela sentiu, sem graça. Não sei por quê. Eu sei, ele respondeu, devolvendo o instrumento ao lugar. É porque você achou que vinha aqui para ser admirada. Mas, na verdade, veio para ser desarmada. Naquela noite, ela não jantou no quarto. Foi convidada a se juntar a ele no terraço particular. Uma mesa posta apenas para dois. Velas baixas, incensos suaves no ar. Zayan usava trajes claros, e sua barba bem aparada realçava os contornos do rosto forte. Laína escolheu um vestido longo, fluido, de tom azul profundo. Ela não queria impressioná-lo, mas não conseguia não pensar nele. E isso já era um problema. Você está inquieta, ele disse, servindo-a com as próprias mãos. Nunca fui boa em disfarçar, ela confessou, colocando os guardanapos no colo. Não precisa disfarçar nada aqui. Laína quis perguntar por que ele a tratava assim, sem exigências, sem ordens, sem pressa, se no fundo era óbvio que ele a desejava. Mas teve medo da resposta. Posso perguntar algo? Zayan ergueu os olhos. Sempre. Por que eu? Com tantas mulheres ao redor do seu mundo, por que uma garota da Tunísia, desconhecida, sem títulos? Ele demorou a responder. Porque você não tenta ser interessante. E por isso, é. Laína desviou o olhar. Estava corando. Você joga com as palavras. Jogo com a verdade. A diferença é que ninguém está acostumado a ouvi-la nua. O jantar seguiu em um ritmo calmo, quase silencioso. Mas o silêncio entre eles já era outro. Não era desconforto. Era tensão. Daquela que prende a respiração no meio do peito. Após a sobremesa, ele a guiou por uma parte do palácio que ela ainda não conhecia, uma ala onde os tetos eram abertos para o céu, e havia um espelho d'água que refletia a lua cheia. Aqui é onde medito, ele disse. E onde ofereço perguntas em vez de respostas. Eu sou uma dessas perguntas? Zayan parou, virou-se para ela. Estava a menos de 2 passos. Você é a pergunta que eu nunca tive coragem de fazer. O coração de Laína martelava dentro do peito. Ela não sabia mais se estava respirando. Ou se apenas existia no mesmo ritmo que ele. Se eu der a resposta errada, o que acontece? Zayan chegou mais perto. A ponta dos dedos dele quase roçou a lateral do rosto dela. A pergunta permanece. Ela recuou um pouco, assustada com a própria vontade de se entregar. Nunca tinha sentido aquilo. Não daquele jeito. Não com aquela velocidade. Era como se aquele homem a estivesse despindo por dentro sem sequer tocá-la. Preciso voltar, ela sussurrou. Zayan assentiu. Mas antes que ela se virasse, ele disse, com a voz mais baixa que já usará. Quando quiser parar de fugir de si mesma, eu estarei aqui. Naquela madrugada, Laína ficou deitada de lado, encarando a parede. Repassava cada palavra, cada olhar, cada silêncio. O corpo dela reagia à lembrança da proximidade. Os lábios sentiam falta de algo que nunca provaram. E sua alma, essa já estava longe demais para ser puxada de volta.
No quarto ao lado, Zion observava o céu sem estrelas. O rosto impassível, mas o punho direito cerrado contra o peito. Ele queria tocá-la. Mas mais do que isso, queria que ela pedisse. Que ela o chamasse. Que o nome dele escapasse não da boca, mas da alma dela. E por algum motivo, ele sabia, isso aconteceria. Não naquela noite. Mas em breve. O convite chegou ao entardecer, escrito em letras douradas sobre papel perfumado, dobrado com um selo antigo que carregava o brasão da família Alfaim. Laína hesitou antes de abri-lo, como se soubesse que, ao fazer isso, algo dentro dela também seria aberto, e talvez nunca mais pudesse ser fechado. Esta noite, sob o céu aberto, gostaria de ouvi-la. Não com ouvidos, mas com o que pulsa em mim. Zé Alfaim. Ela leu a mensagem mais de uma vez. Não era um pedido. Tampouco uma ordem. Era um chamado. E ela já sabia, antes mesmo de terminar de ler, que iria. Vestiu-se com um caftã claro de seda fina, oferecido por Yasha horas antes. Não havia joias. Apenas os cabelos soltos, ondulados, e uma inquietação presa no peito. O espelho refletia algo que ela não reconhecia. Não era vaidade. Era entrega. Do lado de fora, um criado a esperava em silêncio e a conduziu até uma escadaria estreita que levava ao terraço superior do palácio. Havia brisa no ar e uma sequência de luminárias iluminando o caminho com uma luz suave, quase cúmplice. O som das cordas de um ou ecoava, vindo de algum canto escondido, como se tocasse apenas para ela. Zion estava de pé, observando a cidade ao longe. Usava trajes escuros, mas sua silhueta se recortava contra a luz da lua como a de um rei que sabia esperar, e provocar. Achei que talvez não viesse, disse ele, sem virar o rosto. Achei que talvez não fosse real, respondeu ela, aproximando-se devagar. Ele se virou, e o olhar que lançou sobre ela foi tão intenso que quase a fez parar de andar. Não era desejo nu, bruto, apressado. Era fome antiga. Era sede contida. Era o olhar de quem já a imaginou milhares de vezes, mas esperou todas. Sente-se comigo? Ele ofereceu, estendendo a mão, mas sem tocá-la. Ela aceitou, e os dois sentaram-se sobre uma superfície baixa coberta por almofadas. Sobre a mesa entre eles, frutas frescas, tâmaras, figos e uma garrafa de vinho branco, um detalhe raro, reservado a ocasiões incomuns. O que quer saber de mim? Perguntou ela, tentando controlar o tremor na voz. Já sei bastante. Mas quero ouvir da sua boca o que sua pele ainda tem medo de dizer, respondeu ele, servindo o vinho com elegância. Laína levou a taça aos lábios, mas não bebeu. Tenho medo. Zaya inclinou levemente a cabeça. Medo de mim? Medo de mim mesma. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse. Então está pronta. Ela franziu o senho. Pronta para quê? Para saber o que é sentir, sem pedir permissão ao próprio corpo. O coração dela disparou. Havia algo em cada frase dele que desarmava qualquer tentativa de resistência. Como se as palavras não fossem frases, fossem toques. Você fala como se já me conhecesse inteira, sussurrou ela. Eu te sinto inteira. E isso, às vezes, é mais íntimo do que tocar. Os olhos de Laína brilharam. O peito subia e descia mais rápido. Ela desviou o olhar, confusa, tentando controlar o que crescia dentro de si. O que você espera de mim, Zaya? Ele então se aproximou, devagar, sem pressa. Deixou a taça sobre a mesa, estendeu os dedos e roçou de leve a lateral do rosto dela. Apenas um toque. Leve, mas suficiente para fazê-la fechar os olhos.
Não espero nada, respondeu com voz baixa. Mas se esta noite você me chamar pelo nome como se fosse seu, eu saberei que não pertenço mais a mim. Laína mordeu os lábios, sentindo os olhos marejarem. Aquilo era mais do que sedução. Era um mergulho profundo, sem volta. O vento soprou forte, balançando os cabelos dela e fazendo com que alguns fios tocassem o rosto de Zayan. Ele não afastou. Apenas os prendeu entre os dedos, com cuidado. Seus olhos desciam lentamente dos olhos dela até a boca, depois ao pescoço, depois de volta. E foi nesse momento que Laína fez algo que nem ela esperava. Estendeu a mão e tocou o peito dele, sobre o tecido. Sentiu o coração batendo forte, real, urgente. Zayan fechou os olhos ao sentir o toque. Respirou fundo, depois abriu os olhos devagar. Laína. Ela não respondeu com palavras. Apenas aproximou o rosto. Não houve beijo. Houve proximidade. Eles estavam a um fio da pele. Um gesto, e tudo mudaria. Mas nenhum dos dois apressou o momento. Diga meu nome, pediu ele, quase em um sussurro. Ela não sabia se conseguiria. Mas algo dentro dela já havia se rendido. Algo que resistira até ali, caiu. Zayan, ela sussurrou, e o som saiu como um gemido contido, como se seu corpo inteiro o chamasse. Os olhos dele se fecharam. As mãos seguraram o rosto dela com delicadeza. E então, pela primeira vez, os lábios se tocaram. Não foi um beijo comum. Foi uma fusão lenta, profunda, arrebatadora. Um beijo que misturava desejo, respeito e uma saudade inexplicável de algo que ainda nem havia sido vivido. Laína sentiu o chão desaparecer. Sentiu as mãos dele em sua cintura, subindo com lentidão, como se quisesse gravar cada centímetro da pele dela na memória. Ela se agarrou a ele com as duas mãos, o coração explodindo dentro do peito. O nome dele escapou de novo entre beijos e respirações irregulares. Zayan. E dessa vez ele respondeu, colando a boca ao ouvido dela. Agora você me pertence. E eu, já era seu, desde a primeira vez que li sua alma. A noite os envolveu, cúmplice, silenciosa. Mas nada ali era mais forte do que o que acontecia entre eles, a rendição de duas almas que nunca se tocaram, mas já se reconheciam há anos. O quarto estava mergulhado em penumbra. A única luz vinha das laterais do teto, em lâmpadas ocultas que projetavam sombras suaves sobre os móveis e as paredes cor de âmbar. O silêncio ali era diferente do restante do palácio. Era denso, envolvente, como se o próprio ar respeitasse o que estava prestes a acontecer. Zayan não a levou para aquele quarto com pressa. Não a puxou, não a comandou. Apenas estendeu a mão, e ela a segurou como se aquele gesto fosse a única coisa segura em meio ao turbilhão que sentia por dentro. Laína atravessou o limiar do espaço que antes era apenas um mistério. E, agora, seria uma lembrança para o resto da vida. Dentro do quarto, Zayan fechou a porta sem fazer barulho. Caminhou até ela com passos firmes, porém lentos. Era como se quisesse que cada segundo fosse sentido. Que cada gesto ficasse gravado em sua pele como uma tatuagem invisível. Você tem certeza? Perguntou ele, com a voz mais baixa que já usará com ela. Laína assentiu. Mas logo depois respondeu com palavras. Nunca tive tanta certeza de nada. A resposta dele foi um suspiro contido, um olhar ainda mais profundo. Ele a tocou primeiro com os olhos, depois com a ponta dos dedos, passando a mão suavemente por seu rosto, como se quisesse decorá-lo. Se em algum momento quiser parar, apenas diga, murmurou. Ela sorriu de leve, e havia algo naquele sorriso que não era mais ingenuidade.
Era desejo consciente. Era aceitação. Era entrega. Zaya então a beijou. Com mais calma. Com mais intensidade. Seus lábios sabiam o que estavam fazendo, mas seu coração parecia surpreso, como se aquele beijo fosse diferente de todos os outros. Como se beijá-la exigisse não apenas boca, mas alma. Aos poucos, as mãos dele desceram pelas costas dela, até encontrar a amarra do vestido. Ele parou por um segundo, olhou nos olhos dela e esperou. Laína segurou a mão dele, conduziu-a com doçura e apenas sussurrou: "Eu sou sua." Ele desfaz o nó com delicadeza, deixando o tecido escorregar pelos ombros dela como uma pétala que cai de uma flor aberta. Quando o vestido tocou o chão, Zaya não moveu os olhos do corpo dela. Não havia pressa, nem pressentimento. Havia reverência. Ela ficou ali, diante dele, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Mas não havia vergonha. O que havia era uma conexão que ia além do físico. Um reconhecimento. Como se, de alguma forma, ele sempre tivesse esperado por aquele corpo, e por aquela alma. Ele tirou a própria túnica, revelando a força contida de um homem que, embora poderoso, agora estava nu de defesas. Seus olhos continuavam nela, mas agora também havia vulnerabilidade. Porque amar alguém exige mais coragem do que lutar por um império. Zaya a tomou nos braços e a deitou com delicadeza sobre os lençóis macios. O colchão afundou sob o peso dos dois, mas o mundo ao redor parecia mais leve. Ela fechou os olhos quando sentiu os lábios dele tocarem sua clavícula, depois o pescoço, depois a curva entre o ombro e o queixo. Era como se ele não tivesse pressa alguma de chegar ao destino. Queria saborear cada rota, cada curva, cada sinal. Os toques dele não eram exigentes. Eram dedicados. E os dela, tímidos no começo, se tornaram mais corajosos conforme o calor aumentava entre os corpos. Zayan sussurrava palavras em árabe que ela não compreendia com a mente, mas que sua pele parecia entender perfeitamente. Cada frase sussurrada ao pé do ouvido fazia o corpo de Laína reagir de forma inesperada. Ela tremia. Arqueava. Se oferecia. E quando ele finalmente a possuiu, foi como se um véu caísse entre os dois. Não houve dor. Houve espanto. Porque o que sentiu não foi apenas físico. Foi emocional, espiritual. Ela chorou. Não por tristeza. Mas porque sentia que algo dentro dela havia sido revelado, e agora jamais poderia ser ignorado. Zaya notou. Limpou a lágrima com os lábios e a segurou com mais força. Você é a primeira mulher que me fez sentir algo com o corpo, e com a alma. Laína sorriu entre lágrimas. Eu nunca pensei que seria assim. Que amar seria tão real. Eles continuaram se tocando, se entregando, como se tivessem sido feitos para aquele momento. Como se aquela noite não fosse um acaso, mas o resultado de uma espera ancestral. Ele sussurrava o nome dela entre beijos, e ela gemia o dele como se já fosse dele há anos. A madrugada passou em um tempo estranho. Ora lenta, ora rápida demais. Quando o céu começou a clarear, eles estavam deitados lado a lado, ainda nus, mas cobertos pela certeza de que algo entre eles havia mudado para sempre. Laína descansava a cabeça sobre o peito dele, ouvindo os batimentos fortes. Ele acariciava seus cabelos com os dedos, em silêncio. Não havia promessas. Mas havia presença. E isso era mais do que qualquer palavra. Zayan, sussurrou ela, como quem ainda precisava ter certeza de que ele era real. Estou aqui. Ela ergueu o rosto e o beijou, com um carinho quase infantil. Mas os olhos diziam o contrário. Diziam que ela agora conhecia coisas que não conhecia antes.
coisas que ninguém lhe ensinara, que apenas ele revelara. E agora? Ela perguntou. Ele respirou fundo e respondeu. Agora, a gente vê se o que nos uniu em silêncio resiste ao barulho do mundo. Ela sorriu. E por dentro, já sabia a resposta. A manhã chegou com luz demais para quem havia passado a noite mergulhada em sombras doces. Os primeiros raios do sol atravessavam as cortinas finas, banhando a cama em dourado, como se o próprio céu abençoasse o que fora vivido ali. Mas Laína não sentia paz. Sentia confusão. Ela acordou sozinha. O lado do colchão onde Zayn estivera estava frio. Não havia sinal dele no quarto. Nenhuma mensagem. Nenhum bilhete. Apenas o silêncio. Laína sentou-se devagar, os lençóis cobrindo seu corpo ainda quente. O peito dela subia e descia com mais peso do que deveria. Parte dela esperava encontrá-lo ali, deitado, com aquele olhar que dizia tanto sem dizer nada. Mas não. A ausência dele era tão intensa quanto sua presença na noite anterior. Tentou se convencer de que ele apenas acordara antes dela. Talvez tivesse compromissos, reuniões ou qualquer outra urgência de homem poderoso. Mas a inquietação dentro dela não cedia. Vestiu-se em silêncio e saiu do quarto, com passos hesitantes. Encontrou Yasra no corredor, como sempre impecável. Bom dia, senhorita Amari. Deseja o café no quarto ou no jardim? No jardim, por favor, respondeu, tentando soar natural. Muito bem. O sheik está ausente pela manhã. Reunião em Al-Ain. Deverá retornar no período da tarde. Laína assentiu, agradecendo, mas por dentro a frase soou como um golpe. Ela não sabia por quê, mas esperava que ele a procurasse. Nem que fosse para um simples olhar. Um toque leve na mão. Um sorriso disfarçado. Qualquer coisa que dissesse, o que vivemos foi real. No jardim, a mesa estava posta com esmero. Frutas frescas, chá quente, pães artesanais. Mas o gosto parecia diferente. A comida estava boa, mas o vazio ao lado era maior. Ela tentou se distrair. Abriu um livro deixado sobre a mesa. Mas as palavras dançavam diante dos olhos. Tudo dentro dela gritava por ele. Não apenas por seu corpo, mas por sua voz, sua presença, seu olhar que a fazia se sentir vista, inteira. A tarde chegou com um vento mais forte. O céu havia escurecido levemente, como se o clima também estivesse incerto. Laína passava os dedos pelas flores do jardim quando escutou passos. Virou-se com o coração acelerado. Zayn. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher alta, elegante, com um lenço bordado nos cabelos e roupas de alfaiataria fina. Os dois falavam em árabe, e embora as palavras não fossem compreendidas por Laína, a linguagem corporal era clara demais. Eles riam. E quando se despediram, a mulher tocou o braço de Zayn com intimidade. Ele não a afastou. Apenas agradeceu com um gesto discreto e seguiu para o palácio sem sequer olhar na direção de Laína. Ela sentiu como se algo dentro dela quebrasse. A imagem dele sorrindo para outra mulher era mais dolorosa do que imaginara. Porque não era ciúme comum. Era medo. Medo de ter sido apenas mais uma noite. Medo de ter se entregado a um homem que sabia usar palavras e silêncios como armadilhas. Voltou para o quarto em silêncio. Bateu a porta com força, mesmo sem querer. Sentou-se no chão, com as mãos no rosto. As lágrimas vieram antes que ela pudesse segurá-las. O que você fez, Laína? Sussurrou para si mesma. Como pôde se entregar tão rápido?
Tão fundo. As lembranças da noite anterior vinham em ondas. O toque dele, o beijo, os olhos brilhando no escuro. As palavras sussurradas entre os lençóis. Você me pertence. Seria verdade? Ou apenas um momento de paixão? Uma mentira bonita? Horas se passaram. A noite caiu de novo, e com ela, a incerteza se aprofundou. Laína estava prestes a apagar as luzes quando ouviu a porta ser aberta lentamente. Zaya entrou. Sozinho. Ele usava traje simples, o rosto cansado, mas os olhos ainda mais intensos do que ela se lembrava. Eu bati, disse, com a voz baixa. Mas você não respondeu. Ela ficou em pé, sem saber o que dizer. A raiva e a saudade lutavam dentro dela. Não sabia que precisava pedir permissão, respondeu, com firmeza inesperada. Zayan percebeu. Caminhou até ela, mas parou a poucos passos. Você me viu no jardim. Vi. E vi mais do que queria ver. Ele franziu o senho. Sahar é minha conselheira. Trabalha comigo desde antes de eu assumir o nome Alfaim. É praticamente uma irmã. Então por que você não me disse? Por que não me procurou hoje cedo? Por que me deixou, sozinha? A voz dela falhou na última palavra. Zayan respirou fundo, depois passou a mão pelos cabelos, visivelmente incomodado com a própria falha. Porque tive medo. Laína piscou, confusa. Medo? Medo de não saber o que dizer depois da noite que tivemos. De parecer fraco. De parecer humano demais. Ela se aproximou um pouco, olhando direto nos olhos dele. Você me desarmou com palavras, Zayan. Com gestos. Com promessas silenciosas. E agora tem medo de parecer humano? Ele baixou a cabeça. O silêncio entre eles, dessa vez, era desconfortável. Eu nunca estive com uma mulher como você. E talvez por isso, não soube lidar com o depois. Laína cruzou os braços. Queria manter a pose. Mas o coração já estava na frente. Eu sou só uma mulher. Mas o que te dei foi real. E tudo o que eu queria, hoje, era saber se foi real para você também. Zayan a olhou de novo. Agora havia algo diferente no olhar dele. Havia vulnerabilidade. Foi mais do que real. Foi o momento mais verdadeiro da minha vida. Ela quis acreditar. Mas o coração ferido hesitava. Então prove. Como? Me olhe como me olhou ontem. E diga que não vai desaparecer de novo. Zayan se aproximou até ficar bem diante dela. Tocou o rosto dela com ambas as mãos, como fizera na noite anterior. Eu estou aqui, Laína. E não vou desaparecer. Mas preciso que saiba, o que vivemos abriu algo em mim que eu escondia há muito tempo. E isso me assustou. Ela encostou a testa na dele, fechando os olhos. Eu também tenho medo. Mas escolhi ficar. Então ficamos juntos, sussurrou ele. Mesmo com medo. Naquele instante, não havia certezas. Mas havia presença. Havia o reconhecimento de duas almas que haviam se tocado, e agora tentavam entender o que fazer com tudo aquilo. Na manhã seguinte, o palácio despertou em movimento frenético. Laína percebeu logo ao abrir as cortinas, criados andando mais apressados, guardas reforçando os portões, vozes sussurrando pelos corredores. Algo havia mudado. E ela não sabia o que. Vestiu-se com pressa e caminhou até o jardim, onde Yasra a aguardava com uma expressão grave, diferente da habitual postura neutra. Aconteceu alguma coisa? Laína perguntou,
sentindo o coração acelerar. Yas hesitou, depois respondeu com pesar. Vazaram imagens da sua presença aqui no palácio. Um veículo internacional publicou uma matéria dizendo que o sheik está envolvido com uma jovem estrangeira sem título e sem linhagem. Laína sentiu o estômago revirar. As palavras pareceram mais pesadas do que se ela tivesse levado um golpe físico. Como isso aconteceu? Suspeitamos de alguém da equipe de vigilância da fundação. Foram fotos de longe, mas suficientes para causar especulações. E, pior, houve repercussão entre os conselheiros da família real. Ela levou as mãos à boca. Por um instante, tudo ao redor pareceu girar. E Zayan? Perguntou com a voz trêmula. Ele sabe? Já foi informado. Está em reunião de emergência com os conselheiros desde o amanhecer. Yasha colocou uma mão sobre o ombro de Laína, com um gesto que misturava consolo e aviso. Mantenha-se discreta hoje. Não saia dos jardins. E, acima de tudo, não tome nenhuma atitude precipitada. Laína assentiu. Mas por dentro, a ansiedade já queimava. As palavras da reportagem ecoavam em sua mente, sem título, sem linhagem. Não era apenas sobre um escândalo. Era sobre o valor que o mundo colocava sobre ela. Sobre como, mesmo depois de tudo, ainda seria vista como menor por não carregar um nome nobre. Passaram-se horas. Nenhuma notícia. Nenhum sinal de Zayan. Ela caminhava em círculos quando encontrou uma sala aberta onde parte do conselho se reunirá. Ouviu vozes elevadas, frases duras em árabe, até que uma frase em inglês vazou como um estilhaço. Ele está colocando em risco o legado da família. Laína sentiu o peito apertar. Aquilo era sobre ela. Sobre o que haviam vivido. Sobre o que agora estava sob ameaça. Ao entardecer, finalmente Zayan a procurou. Seu semblante estava carregado, o terno escuro com o colarinho desalinhado. Ele entrou na sala dela sem aviso, fechando a porta atrás de si. Não houve beijo. Nem sorriso. Apenas um silêncio sufocante. Eu soube da reunião, disse ela, tentando quebrar a tensão. Ele assentiu, caminhando até a janela. Seus ombros estavam tensos. O homem que na noite anterior a havia tocado com tanta doçura agora parecia outra pessoa. Me diga que não se arrepende, pediu ela, com a voz quase implorando. Zayan virou-se devagar. O olhar que lançou sobre ela era carregado de conflito. Não me arrependo do que vivemos. Mas, o que está em jogo é maior do que nós. Maior do que o que sentimos? Ela perguntou, se aproximando. Ele desviou o olhar. Existe uma pressão política. Os contratos comerciais com a Europa, os acordos diplomáticos, a imagem da família. Eu estou sendo ameaçado de perder o assento no conselho se não tomar uma decisão rápida. Laína recuou, sentindo o chão desaparecer. Está dizendo que vai me mandar embora? Zayan passou a mão pelo rosto, visivelmente dividido. Estou dizendo que, talvez seja mais seguro para você. Que talvez, por agora, seja o melhor. Ela sentiu os olhos marejarem. Mas não chorou. E o que eu sinto? Não conta. Ele caminhou até ela, segurando o rosto dela com ambas as mãos, como se tentasse gravar sua expressão para sempre. Você foi a única coisa real que aconteceu na minha vida em muitos anos. Mas o mundo lá fora, não aceita o real, aceita o conveniente. Ela afastou as mãos dele com suavidade. Eu não quero ser um segredo. Nem um erro político. Você não é, disse ele com firmeza. Então prove.
Zayan permaneceu em silêncio. E o silêncio dele foi a resposta. Naquela noite, ela arrumou suas coisas. Dobrou cada peça de roupa com calma, como se cada dobra fosse um adeus. Não sabia para onde iria. Mas sabia que não podia ficar onde não era defendida. Antes de sair, escreveu uma carta. Curta. Clara. Cravada com a mesma força com que escrevera a redação que a levou até ali. Zayan. Fiz do meu corpo morada. Do meu silêncio, altar. Mas não fui feita para viver escondida. Se um dia o mundo for menor que o nosso amor, me procure. Até lá. Laína. No corredor, Yasha a encontrou com a bagagem. Para onde vai? Para longe do que mereço, mas perto de quem ainda sou, respondeu, com a voz firme. Ela deixou o palácio sob o céu escuro, sem fanfarra, sem avisos, sem promessas. Apenas com a lembrança de uma noite em que seu nome foi sussurrado com desejo, e o nome dele, gemido com amor. Zayan soube da partida tarde demais. Quando encontrou a carta sobre a cama, algo dentro dele quebrou. Pela primeira vez, ele se sentiu pequeno dentro do próprio império. Ela se foi, murmurou, sentando-se no chão, com a carta nas mãos e o coração aos pedaços. Mas ele sabia. Sabia que aquela mulher não era substituível. Que o que viveram não era comum. E que o mundo teria que mudar. Porque, de agora em diante, viver sem ela, já não era mais uma opção. O tempo passou como vento entre palmeiras, visível nos galhos que se curvam, mas invisível aos olhos de quem espera. Dias viraram semanas. O mundo lá fora seguia em frente. Mas dentro de Zayan, tudo permanecia suspenso, como se a ausência de Laína tivesse paralisado os ponteiros do seu próprio destino. Desde a partida dela, ele deixará de frequentar os grandes jantares, ignorava os convites internacionais e delegava reuniões inteiras para seus conselheiros. Dizia-se ocupado. Mas na verdade, estava vazio. O palácio, antes símbolo de poder e controle, agora era apenas uma prisão de mármore sem cor. Toda noite, ele relia a carta deixada por ela. Se um dia o mundo for menor que o nosso amor, me procure. Aquela frase não o deixava em paz. Porque ele sabia, não era o mundo que precisava se adaptar. Era ele. Zayan. O homem que comandava impérios, mas não tivera coragem de proteger a única mulher que fizera seu coração desarmar. Foi Yasha quem, certa tarde, entrou na sala de leitura com um envelope discreto nas mãos. Alteza, chegou hoje pela manhã. Veio de Tunis. Não está assinado. Zayan pegou o envelope com mãos firmes, mas o coração inquieto. Ao abrir, encontrou um recorte de jornal com uma manchete simples: jovem escritora tunisiana lança projeto educacional para meninas do deserto. Abaixo, uma foto. Laína. Sorrindo. Rodeada por crianças em uma escola improvisada, segurando livros e flores. Ela estava mais bonita do que nunca. Mais viva. Mais livre. Ao lado da imagem, uma única frase escrita à mão. Ainda sou tua. Mas não vou esperar por alguém que teme o próprio coração. Zayan deixou o recorte cair sobre a mesa e se levantou com uma determinação que há muito não era vista. Em poucas horas, embarcou no jatinho da família com destino ao interior da Tunísia, sem aviso, sem comitiva, sem protocolo. A vila onde Laína agora vivia era simples, mas cheia de cor. Crianças corriam entre as ruas de terra, vendedores gritavam ofertas em árabe e francês, e o cheiro de pão recém-assado pairava no ar. Ela estava diante de uma lousa, escrevendo palavras em árabe para um grupo de meninas sentadas no chão,
quando uma sombra encobriu a entrada da sala improvisada. Laína virou-se, devagar. E parou. Zayan. Ali. Real, respirando. Sem armadura. Ela congelou. As crianças olharam, curiosas, sem entender. Pode deixar, meninas. Vamos encerrar a aula mais cedo hoje, disse ela, com a voz falhando. As meninas saíram correndo. O silêncio caiu sobre os dois como um lençol pesado. Você veio, ela disse, por fim. Porque não posso mais viver onde você não está. Ela cruzou os braços, tentando conter o turbilhão dentro de si. E os conselheiros? O império? A reputação? Zayan deu um passo à frente. Nenhum império vale a pena se minha rainha não está ao meu lado. Ela sorriu, mas era um sorriso entrecortado, ferido ainda. Você demorou. Eu precisei aprender a ser homem antes de voltar como rei. Os olhos dela marejaram. E por que acha que ainda quero você? Ele tirou algo do bolso. Um anel. Porque seu nome ainda é a única coisa que meu coração sabe repetir quando tudo o resto se cala. Zayan ajoelhou-se. Diante de todos os moradores que, pouco a pouco, se aproximavam curiosos. Não havia tapetes vermelhos. Nem luzes douradas. Apenas poeira, céu aberto e amor que sobreviveu ao orgulho. Laína Mari, você me desarmou com palavras, me reconstruiu com silêncio e me ensinou que sentir é mais corajoso do que mandar. Casa comigo. Não para viver no palácio. Mas para viver comigo, onde você quiser. Ela caiu de joelhos também. Os dois ali, entre o pó e o povo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Só se prometer que nunca mais vai me deixar esperando. Só se prometer que vai continuar gemendo meu nome como fez naquela noite, ele disse com um sorriso malicioso. Ela riu, ruborizada, dando um leve tapa no ombro dele. Idiota. Apaixonado, ele corrigiu. Os aplausos começaram espontaneamente. As pessoas, mesmo sem entender os detalhes, compreendiam o que viam, dois corações reconhecendo um ao outro no meio do mundo. A cerimônia aconteceu ali mesmo, dias depois, com vestido simples, música local e flores colhidas à mão. Nada de ouro. Nada de convenções. Mas tudo de verdade. Na noite de núpcias, deitados sob o mesmo céu que os unira tempos antes, Zayan assegurava como se o mundo pudesse desmoronar a qualquer instante, e ela fosse sua única âncora. Ainda me pertence? Ele perguntou, com os olhos mergulhados nos dela. Laína sorriu, beijando-o devagar, com a calma de quem não tinha mais pressa. Eu sempre fui sua. Só estava esperando você ser meu também. Naquela noite, ela voltou a gemer o nome dele. Mas, dessa vez, não com dúvida. Nem com medo. Com certeza. Com amor. Com eternidade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.